A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado e bendito na santa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos ler hoje Mateus 21, 18 ao 22, a figueira seca. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais faça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram espantados: Como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E em tudo o que pedis em oração, crendo, recebereis. Aleluia, amados, por esta maravilhosa palavra que Deus tem nos dado. E o Senhor hoje está falando através de nós sobre essa mensagem maravilhosa da figueira seca. A parábola da figueira estéril, que se tornou figueira seca, aconteceu após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vemos que Jesus voltou para Betânia. Na segunda-feira de manhã, o mestre retornaria com os seus discípulos a Jerusalém. Jesus vinha de um dia de intenso gasto de energias. A sua entrada em Jerusalém havia causado muitas repercussões. Depois do cansaço e das emoções do dia anterior, no caminho de volta à Cidade Santa, o mestre teve fome. E à beira do caminho, a uma certa distância, uma figueira coberta de folhagens, de forma precoce, pois era primavera, chamando-lhe a atenção de Jesus. E o mestre se aproxima dessa figueira para ver se acharia algum figo e se alimentar, mas encontrou somente as folhas. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Naturalmente, a figueira apresenta seus frutos bem antes de se cobrir de folhas. E em Jerusalém, os primeiros figos também são chamados de béberas. Só amadurecem após o mês de junho. E os figos de verão não amadurecem antes de agosto. Por isso Marcos afirma que não era tempo de colher figos. Porém, a folhagem exuberante que a figueira seca apresentava poderia ser um sinal de que a árvore estava em terra muito fértil e de alguma forma pudesse ter já alguns frutos maduros. Mas era a aparência, a figueira estéril não possuía fruto algum. A figueira seca tinha toda a aparência de uma árvore frutífera. Suas folhagens atraíam praticamente assim um tipo de vegetal lindo. Tinha aparência de ter, mas não tinha, parecia ser, mas não era. Enganava, iludia, passava por algo que não era, que não possuía. O exterior estava lindo, cheio de folhas verdinhas, enquanto que as outras árvores, devido à estação do ano, estavam todas peladas sem folhas alguma. E Jesus, agindo como se a figueira estéril fosse um ser dotado de inteligência e vontade próprias, prefere contra ela uma grave sentença. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma algum fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, está lá em Marcos 11:14. Interessante que o mestre, contra as outras figueiras que estavam sem folhas e sem frutos, de nada reclama. As outras figueiras estavam sem frutos, porém apresentavam sua imagem verdadeira, sem querer se passar por algo que não eram. Estavam sem folhagens, que as viessem saborearem, que não encontrariam figo nelas. Afinal, não era tempo de figos, não havia nada de errado em não apresentar frutos, porém não estava na época certa. No dia seguinte, na terça-feira, os discípulos notaram que a figueira estéril tinha se tornado uma figueira seca desde a sua raiz. Eles, passando pela manhã, viram a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se disso, lê: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou, está lá em Marcos 11:21. E esta maldição contra a figueira seca, sem dúvida, tem uma simbologia semelhante a uma parábola, a parábola figueira estéril. Muitos religiosos israelitas, apesar de terem testemunhado tantos favores divinos através dos séculos, tantos milagres e livramento, insistiram em apresentar sob a sua cultura uma aparência religiosa e superficial, mas infelizmente desprovida de frutos do arrependimento. E Jesus, o supremo agricultor, anuncia que usaria o machado para cortá-los. Não adianta a aparência de santidade
como muitos fariseus religiosos de Israel faziam. Eles queriam ser vistos pelos homens como melhores, mais justos, mais adoradores, que oravam mais, que jejuavam mais, que sacrificavam mais. Até suas vestes eram melhores. Só andavam em companhia dos mais santos, viviam em busca da aparência, do louvor dos homens. Suas folhagens estavam verdinhas, muito exuberantes, mas neles nunca encontravam o fruto do amor, do perdão, da misericórdia. Só acreditavam em sacrifício e punições. E que no final terminava tudo no eu. Eu jejuei, eu orei, eu sacrifiquei, eu sou santo, então eu mereço. Por não reconhecerem seus pecados, o fruto do arrependimento estava sendo rejeitado por Deus, porque as obras têm que ser feitas em amor. O único eu que deve prevalecer em nós é o de Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode enganar a Deus, o homem é que engana a si mesmo. Deus conhece o coração humano, Ele sabe das suas intenções. Não se pode viver de aparências, temos de ser em essência. Para tudo um tempo determinado. O erro da figueira seca não foi estar desprovida de frutos, pois não era tempo de dar frutos naquele momento. Mas o problema foi querer ser mais, ou aparecer ser mais do que as outras figueiras sem ser. A parábola da figueira nos dá um importantíssimo ensinamento. Somos todos filhos do nosso Pai Celeste, somos iguais. Não há ninguém melhor do que ninguém. Se nos submetermos em amor às águas do Espírito Santo em igualdade, em irmandade, Ele é o nosso agricultor, cuidará de nós, para que no tempo certo apresentemos nossos frutos em amor. No tempo certo, de tempos em tempos, frutificarmos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, temperança. Está lá em Gálatas 5:22. Amados, que maravilhosa palavra que eu deixo para vocês. Vamos refletir e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Cremos no poder de Jesus através desta palavra. Amém.